Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Obrigado por estarem aqui, despenderem todo o tempo conosco, essa uma horinha que vai ser super rica para todo mundo. Esse é um webinar feito em conjunto com a Nexus e a AWS, é uma parceria muito importante que nós temos no Brasil e a gente conta muito com essa exploração da parceria para que a gente possa ajudar as empresas a se transformarem e usarem melhores, de cada vez mais, de forma mais eficiente, as tecnologias em cloud. E hoje nós traremos para vocês, no processo da jornada de transformação, o assunto que eu considero um dos mais importantes para a modernização de qualquer tipo de negócio, que é você conseguir modernizar as suas aplicações. Para que eu me torne competitivo no mercado, eu não só preciso pensar na modernização daquilo que eu tenho hoje, mas eu também preciso pensar na modernização daquilo que está por vir. Então, eu preciso estar pronto para o mercado, eu preciso me preparar para a competição que cada vez mais está acirrada e cedo ou tarde chegará nos nossos mercados. Preciso estar preparado e pronto para enfrentar cada um desses desafios. Conosco aqui hoje temos várias feras, temos uma novidade que é o Marangon, que é a primeira vez que ele participa conosco, mas já temos aqui alguns rostos conhecidos como o João e o Walter. Nós faremos um formato bastante leve e prático, para que a gente possa transmitir essas informações para vocês da forma mais simplória possível, para que fique um negócio bastante leve. E aí, meu boa tarde ao time. Walter, meu grande guru, começando por você. Por favor, dê um oi pro pessoal, uma boa tarde. Boa tarde a todos, obrigado aqui, pessoal, né, por participarem. Estou muito feliz aqui do nosso terceiro episódio, né, e vamos que vamos, né? Hoje a gente tem bastante coisa para falar, né, e bastante interessante. Muito bom, muito bom. João, boa tarde, tudo bem? Mais uma vez, Boa obrigado tarde. com a gente. Boa tarde, pessoal. Sempre um prazer estar aqui falando com vocês. É o nosso terceiro episódio aí dessa jornada. Muito bacana poder despender esse tempo para trocar essas informações, bater esse papo com o Walter, com o Marangon aí. Espero que seja muito proveitoso para todo mundo que está aí nos ouvindo. Legal, legal, cara. Vai ser muito bom mesmo. E Marangon, outro guru dos bons, mineirinho, bem-vindo ao webinar. Tudo bem contigo? Tudo bem. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos aí. Vamos bater um papo interessante sobre a modernização. Show de bola. Muito bom, cara. Claro que antes de entrarmos diretamente no assunto, eu gosto de trazer o porquê que a gente precisa pensar efetivamente na modernização, né? Então, é como eu sempre digo, a gente precisa reforçar essa mensagem de que as empresas precisam se modernizar. Mas as escolhas precisam começar das necessidades de negócio, pela estratégia. Ela precisa cumprir uma missão. E as empresas precisam olhar para o que o negócio precisa para ser mais performático e resiliente, melhorar seus produtos, lançar novos produtos, ser mais competitivo. O que o negócio precisa para escalar, fazer mais com o mesmo. Ou seja, o problema que a maioria das empresas gostariam de ter, vender acima daquilo que foi orçado, em via de regra, as decisões do negócio para a tecnologia e nunca ao contrário. Podem existir situações de exceção, mas a regra é sempre do negócio para a tecnologia. Tecnologias em cloud carregam em si muitos benefícios. Muitas empresas, mundialmente falando, já estão usufruindo das tecnologias em cloud. Sua empresa não se beneficiar do uso de tecnologias em cloud não apenas faz com que você perca algumas oportunidades, mas como também cria um risco de competitividade na sua empresa perante o mercado. E disso estou falando daqueles que você conhece como concorrente, sem considerar as startups que estão vindo para disruptar os mercados. Elas nascem mais leves e também já nascem consumindo essas tecnologias em cloud. Então, elas são muito competitivas. Então, gente, a gente precisa aproveitar os benefícios que as tecnologias em cloud proporcionam. Seja ela falando de aumentar a velocidade, agilidade do seu negócio, substituir CAPEX por OPEX, para que você possa colocar o investimento em lugares que tenham mais eficiência, seja o benefício de escala, seja você não se preocupar em fazer uma previsão exata, cirúrgica, daquilo que você realmente vai gastar com infraestrutura para lançar um novo produto, ou se você tiver a necessidade de se tornar global, você consegue utilizar esse benefício que as clouds conseguem liberar para nós,
ou que a gente pare de gastar dinheiro com commodity e permitir com que a gente invista esse dinheiro em coisas que tragam maior valor agregado para o negócio. Entendi, parece bacana, mas se eu achar que a minha empresa não estiver preparada para consumir tecnologias em cloud? A empresa perde a oportunidade de direcionar investimentos que proporcionem um melhor retorno, coloca em risco a continuidade do negócio, perde time to market, muitas oportunidades estão nascendo todos os dias, a gente precisa estar pronto para essas oportunidades, terá mais desafios para reter talentos, pessoas talentosas são a chave para que a evolução da empresa aconteça, e pessoas talentosas querem utilizar tecnologias de ponta, perde tempo gerenciando commodities, recursos de infraestrutura, e ninguém quer isso. E por esse motivo, a Nexus e a AWS desenvolveram uma série de 4 webinars para a jornada em nuvem. E assim, eu passo a bola para o meu amigo Walter, para que ele possa começar o nosso webinar. Perfeito, perfeito, pessoal. Novamente, bem-vindo a todos, né? Nosso terceiro episódio de Jornada para a Nuvem, né? Estamos perto aí da conclusão, né? No primeiro episódio, lá em março, né? A gente começou com um assunto, até ser lógico, né? De começar por ele, né? Que é a parte de migração, onde a gente discutiu todas as questões sobre como pegar os seus workloads, né? Que estão em on-premises e começar a colocar dentro da AWS, né? Então, a gente discutiu vários aspectos ali, pontos de atenção que precisam ser tomados, né? Para essa fase de uma jornada para a nuvem, né? No nosso segundo episódio, né? A gente falou sobre banco de dados, né? Porque os dados, eles têm uma importância, assim, absurda, né? Dentro dos workloads, né? E aí a gente dissecou bastante itens também relativos a como fazer a manutenção desses dados dentro da nuvem, né? Hoje a gente vai falar sobre modernização, né? Para mostrar para vocês que existem melhorias que podem ser feitas dentro das aplicações, dentro dos workloads, né? Para que eles sejam mais cloud native, né? Nativos da nuvem, que eles possam usar a nuvem de uma maneira melhor, né? E também sejam capazes de começar a entregar mais valores, né, que antes, nas aplicações mais tradicionais, é mais complexas de fazer, né? Depois, né, em outubro, nós vamos falar especificamente sobre DevOps. Hoje tem algum pouquinho de DevOps, né, mas aí a gente vai afundar, né, em outubro nesse tema, né? Já vou deixar aqui o convite, né, do primeiro e do segundo episódio, que estão no YouTube, né? Para quem não assistiu, não teve oportunidade ou quer reassistir, né? Por favor, né, acesse o nosso canal da Nextius, né, dentro do YouTube, e lá você vai encontrar esses 2 episódios, né? Mas vamos lá, né? Vamos falar sobre modernização. E o primeiro tópico que a gente vai falar é como é que a gente moderniza? Vai modernizar o quê, né? Então, normalmente, quando a gente pensa, né, em workloads mais tradicionais, eles têm algumas características, né? E a partir do momento que você precisa fazer uma transformação para pegar esses workloads, né, e deixar eles mais integrados com a nuvem, né, ou deixar aumentar o time to marketing, né, e outros itens, né, relativos ao software, né, a gente tem alguns itens que a gente vai começar discutindo aqui, né? Começando pelo Code Refactor, né? Trazendo aqueles 7 R's, né? Que a gente falou lá no primeiro episódio, falamos no segundo episódio, né? O Refactor é justamente um dos R's, né? Você vai reconstruir a sua aplicação, né? Ou suas aplicações de maneira que você torne elas mais adaptadas à utilização dentro da nuvem, né? Então, tem várias maneiras de você fazer isso daí, né? Você pode fazer uma adaptação para que ela utilize serviços da nuvem de maneira mais integrada, você pode transformar ela numa aplicação efêmera, né? Ou você pode começar a desmontar essas aplicações, né? Esse código, né? Em porções menores, né? E isso vai remeter a um assunto que a gente vai falar bastante, inclusive no próximo slide, que é sobre microserviços, né? Então, você tem, tradicionalmente,
o quê? Geralmente aplicações que são grandes, né, que tem uma base de código grandes, né, com centenas de milhares de linhas de códigos, às vezes milhões de linhas de código, tá? Em alguns casos mais agressivos, né, maiores. E aí você vai começar a decompor isso em pequenos módulos, né? De tal forma que esses módulos você vai ter, digamos aí, no máximo algumas dezenas de milhares de linhas que são muito mais palatáveis para que um desenvolvedor pegue esse escopo fechado, né, de código, né, e produz alterações nele, né? Quando você tem uma base de códigos muito grande, é muito complexo fazer isso, e geralmente você começa a perceber que ao longo do tempo, né, essas bases de código começam a ficar cada vez mais demoradas para apresentar novas features, porque as amarrações começam a tornar o código muito complexo, e aí, por melhor que sejam os desenvolvedores, eles vão ter dificuldades, né, em acrescentar novas features. Quando você tem menos código, né, então isso fica mais fácil, né? Quando você começa a fazer essa decomposição, né, você começa a mexer na arquitetura, inclusive, da aplicação, né? E dos itens de arquitetura bastante importantes, né, é o Event Driven, né, que é o próximo tópico, né? O Event Driven, ele é um pouquinho de hype, né? Ele tem aquele... ele está naquela crista da onda, né? Vamos produzir aplicações event-driven, né? Orientada a eventos, né? Essa arquitetura, esse padrão de arquitetura de aplicações, ele é usado para, primariamente, para a gente primeiro decompor as aplicações de uma maneira que elas fiquem independentes, né? Então, ao invés da aplicação A falar com a aplicação B de maneira direta, né? Então, ela vai na rede lá falar com a aplicação B, ela emite um evento, né? E a outra aplicação consome esse evento, essa outra aplicação emite um evento, essa aplicação consome e assim por diante, para quantas aplicações você fazer essa decomposição, né? Ou se você conservar, né, a base de código original, entre até mesmo as partes de uma aplicação monolítica. Tá? Então, o Event Driven, a ideia dele é o quê? Né? É trabalhar com emissão de evento e consumo de evento. Geralmente, esses caras eles têm um broker, né? É muito comum ter um broker no meio do caminho, e esse broker ele tem várias vantagens, né? Citando aqui um exemplo de tecnologia de broker, a gente tem o Kafka, né? Tem o Kinesis da AWS, tem o Apache Pulsar, né? São todas tecnologias que são orientadas a funcionar como um broker, né? E eles recebem esse evento e apresentam esse evento para as aplicações, e aí você pode também fazer replay, eles guardam, né, esse histórico de evento, você pode consumir esse evento direto para o Analytics, sem precisar ler as suas bases de dados, sem precisar afetar suas aplicações, né? Então, o Event Driven, ele é um cara bastante interessante quando você começa a fazer essa decomposição, né? Agora, para rodar tudo isso, aí a gente tem vários flavors, né? E aí começa a remeter o próximo tópico, serverless, né? Serverless é um item bastante importante em questão de modernizar as suas aplicações, porque o serverless ele começa a tirar o peso da operação e construção do ambiente em termos de infraestrutura, em termos de sistema, né? Eles apresentam formas de você fazer deploy e executar o seu código sem você ficar se preocupando com servidores, daí serverless, né? Serverless tem inúmeras vantagens, né? Questão de, além da simplicidade, né? A escalabilidade dele é mais rápida, você tira o ônus do seu time de ter que ficar pensando em tamanho de máquina, né? Ou como fazer o autoscaling, né? O autoscaling mais automático, né? Então, o serverless tem várias dessas vantagens. Acho que o serviço mais proeminente, que a gente vai falar depois também, né, vamos afundar nesse assunto, dentro da AWS para execução das aplicações serverless é o AWS Lambda. Tá? Mas não se resume somente a funções Lambda, né, as funções como serviço. Você pode rodar serverless também, se você se concentrar só nos containers, né, através do ECS Fargate, do EKS Fargate, o AppRun e outros serviços da AWS, o qual você olha apenas o container, né? Apenas o
no seu processo, né? E container é uma coisa que está bastante em vogue aí, né? Exatamente, Walter. E conectando justamente com essa questão de serverless, né? Você tem na AWS o ECS e o EKS, com o Fargate, né? O ECS e o EKS são os orquestradores de containers, e você tem o Fargate, que é a estrutura deles como server, ou seja, você não tem que provisionar servidores para rodar os seus containers. Você não precisa se preocupar com essa estrutura. Quando a gente fala de containers, um ambiente containerizado, ele traz maior agilidade para o desenvolvimento, né? Você tem pequenas caixas, como você falou lá do Code Refactor, então você tem vários módulos, você tem aquela aplicação monolítica que anteriormente era grande, você vai reduzi-la em vários segmentos e com os containers você consegue ter essa agilidade, você consegue ter um deploy mais simples, né? mais até modularizado, justamente para essa separação. Com os containers você vai conseguir desacoplar a sua aplicação, né? Esse desacoplamento torna a aplicação mais resiliente, mais tolerante à falha, porque se um item falhar, não vai falhar como um todo, vai falhar um item especificamente. Então, se você até já tem essa arquitetura, uma estrutura de containers on-premise, isso também a gente consegue conectar aqui com utilizar a plataforma da AWS, que o ECS e o EKS são plataformas. Então, é uma forma de fazer um replatform, né? E aí no replatform, que também é um dos 7 R's, como foi dito anteriormente, né? Teve lá na primeira sessão, lá no primeiro webinar, falou sobre, né, o replatform. Então, se você já tem containers dentro de casa e quer ir para a AWS, você pode utilizar o replatform e rodar já no EKS, por exemplo, que é o Kubernetes, na AWS como serviço. Às vezes você já tem Kubernetes dentro de casa, né? Quando você utiliza, né, do replatform, você já ganha uma maior agilidade, você já tira proveito do que a nuvem pode te proporcionar, né? Porque a AWS vai fazer o heavy lift para você ali. Então, se você tem, por exemplo, aplicações SPAs, né, Single Page Application, em uma VM, né, um servidor on-premise, você pode colocar essas páginas no S3 com CloudFront na frente. Isso é um replatform. Se você tem um banco de dados MySQL dentro de casa, um servidor MySQL, você pode levar para um RDS MySQL, onde você não tem que se preocupar com a gestão de backup, onde você não tem que se preocupar com patch de SEO, nenhum desses itens, né? A AWS vai se encarregar disso e o replatform de RDS, de bancos de dados, foi o tema abordado no webinar anterior, né? E ainda você consegue também fazer replatform, por exemplo, de load balancers, tá? Você tem um load balancer dentro de casa, um HProxy ou algo do tipo, você pode levar para a AWS, que tem várias opções de load balancers. E quando a gente fala também, eu falei várias coisas de replatform, né? E aí costuma vir a dúvida, né? E o legado, o que eu posso fazer com ele? Por exemplo, se você tem um legado baseado no .NET Framework, que está rodando numa VM dentro de casa, né, num servidor dentro de casa, você pode levar isso, né? Você pode levar essa aplicação legada para um Elastic Beanstalk, que também vai ser baseado no IS com o .NET Framework. Legal, Marangão, excelente ponto, né? Porque é muito comum a gente pensar em modernização de novas aplicações. Então, tudo que é novo eu vou criar baseado em microserviços, eu vou criar com uma arquitetura cloud native, eu vou criar uma aplicação moderna. Mas e o que é legado? Né? Será que eu preciso somente gerar uma convivência entre esse legado e as minhas aplicações modernas? Ou existem oportunidades para o legado? Então, a gente colocou esse tema aqui justamente para enfatizar para vocês que, mesmo olhando só para o legado, a gente tem muitas alternativas, a gente tem muitas oportunidades. Não necessariamente eu preciso pegar uma aplicação legada
para modernizar e fazer um code refactor, transformar essa aplicação num microserviço. Mas eu tenho várias alternativas de, por exemplo, replatform e transformar uma aplicação legada em containers e já abstrair uma série de camadas de administração, uma série de camadas de infraestrutura que vão resolver o problema do meu negócio. Eu posso, com esse movimento, gerar uma resiliência, escalabilidade, gerar uma série de benefícios para a minha aplicação, sem precisar simplesmente reescrever, né? Então, quando a gente olha para uma aplicação que já existe, temos algumas alternativas para esse processo. Uma das técnicas utilizadas para uma aplicação existente é o que a gente chama de strength monolítico. Então, vamos imaginar que eu tenho uma aplicação que está dentro de um monolítico e eu vou transformar essa aplicação em microserviços. Ou eu tenho uma aplicação monolítica e eu não consigo transformar ela em sua totalidade em monolítico. Nesses dois cenários, eu posso usar essa técnica do string de monolito, onde eu não preciso manter os dois ambientes funcionando durante todo o período de desenvolvimento, onde eu estou recriando todo aquele código, mas eu vou pegando pequenas partes desse monolito, né, e vou transformando essas pequenas partes em microserviços. Então, eu vou, à medida que eu defino uma pequena porção daquele código e transformo, crio aquele microserviço, eu desativo aquela função no monolito e vou criando microserviços ao redor daquele monolito. Se eu puder chegar em um cenário onde eu simplesmente elimino o monolito, ótimo, eu tenho uma aplicação 100% numa arquitetura chamada moderna. Mas se eu tiver alguma limitação, alguma dependência daquele monolito, com essa estratégia eu vou reduzir a criticidade daquele monolito, eu vou reduzir a administração de todo aquele processo, porque eu vou deixar só o que é realmente necessário, o que é realmente fundamental, ou que é inviável transformar em microserviços dentro daquele monolito. Então, essa é uma estratégia bastante útil dentro desse processo, né, de como modernizar. E outro ponto que a gente também não pode esquecer, né, é a questão de monitoração e observabilidade. À medida que eu vou criando mais microserviços, eu vou criando pequenas porções desse código que antes eu trabalhava em um bloco como todo, né? Então, eu crio pequenas porções para atender a necessidade e ganhar todos os benefícios que a modernização me traz, mas eu tenho um outro lado aqui que eu preciso tomar muita atenção, que é como é que eu garanto que tudo isso está conversando, que tudo isso está funcionando, que tudo isso está da maneira adequada, né? Então, esse é um item super importante que, à medida que você parte para uma estratégia de modernização, essa questão de monitoração e observabilidade tem que caminhar junto. À medida que os seus serviços vão crescendo, que os seus microserviços vão aumentando, maior se torna essa necessidade de rastreamento, de entendimento, de conhecimento dos microserviços, para que você tenha uma visão do seu workload como um todo. Mais para frente a gente vai falar de algumas ferramentas para apoiar dentro desse processo. Legal, gente? Bom, olhando para esse como modernizar, né? Então, como modernizar? É somente fazendo refactor? Refactor é uma das alternativas, é uma das formas de fazer. Eu não necessariamente preciso reescrever toda a minha aplicação e jogar fora tudo que eu tenho hoje para dizer que eu tenho uma aplicação moderna, né? Então, fazer o replatform, utilizar containers, utilizar o máximo possível a aplicação em serverless e baseadas em eventos, onde o baseados em eventos
vai me ajudar muito nessa questão de desacoplar essas aplicações, são passos fundamentais para esse processo de modernização e sem esquecer de como é que eu monitoro tudo isso e como é que eu tenho visibilidade de tudo o que eu criei, de todos os meus microserviços a partir do início desse processo de modernização. Tá mudo, Walter? Exatamente. Né? Agora me ouvem, né? Eu tenho certeza que eu vou começar a falar mutado aqui várias vezes. Agora sim. Não tem Já problema. peço, A gente te avisa, não tem problema. já peço perdão de antemão. Né? Agora, ok, né? Mas por que microserviços, né? O que são os microserviços, né? Como que a gente pode, né, pode utilizar eles de maneira... quais são os benefícios que eles trazem que, utilizando o microserviço, a gente vai ganhar, né? Tá muito na moda, né, Walter? A gente escuta falar muito de microserviços, né? Então a gente separou aqui para vocês o porquê dos microserviços, né? Quais são as vantagens de ter um microserviço? Exatamente, né? O primeiro item, né, é a questão da especialização, né? Como assim a especialização? A partir do momento que você tem uma base de código grande, como eu estava explicando com o Refactory, você tem a possibilidade de extrair um pedaço dele, né? E esse pedaço vai ter uma responsabilidade muito bem definida, você começa a construir aplicações que são especializadas, ou seja, elas têm um objetivo concreto ali, né? Como um exemplo, imagina que você tem uma aplicação, né, monolítica que faz várias coisas, né? Por exemplo, pode ser um e-commerce que tem lá N coisas. Ele cuida do login, cuida da compra, cuida do carrinho, cuida da pesquisa, emite relatório, né? Se você pegar, por exemplo, o login, né? E separar esse código, né? Você pode construir um microserviço que faz a autenticação dos seus usuários, o cadastro dos seus usuários, né? A autorização de partes das suas aplicações, né? Então, você começa a olhar para um cara que é extremamente especializado, que faz uma coisa muito específica, né? E aí, em cima disso, você consegue permitir que a regra de negócio, que é a responsabilidade, né, embutida dentro daquela aplicação, seja mais fácil de alterar. Né? Então, volta naquela questão. Você tinha uma base de código gigante, conseguiu tirar uma parte dela. Né? Então, para acrescentar uma feature nova, imagina que, sei lá, você vai acrescentar um CAPTCHA, né? Você vai mexer só nesse cara, né? E não em todos os outros. Né? Exatamente, Walter. Isso traz essa questão, pessoal, do microserviço, né? Dos microserviços serem especializados, ou seja, terem funções específicas dentro da aplicação e essa interação entre eles, possibilita que esses microserviços sejam reutilizados. Então, vamos pegar o exemplo que o Walter disse do login. Então, sempre que a aplicação precisar de fazer o login, ela vai chamar esse microserviço. Então, você consegue utilizá-lo em pontos até diferentes. Você consegue reutilizar essa função, reutilizar esse microserviço, até mesmo entre aplicações diferentes. Uma outra aplicação pode chamar esse microserviço, eles podem interagir. Dessa forma, você faz a reutilização, você ganha agilidade, você não tem que desenvolver novamente, por exemplo, a função, desculpa, de validar login para a aplicação B. Ela pode utilizar essa função da aplicação A, esse microserviço que já está desenvolvido. Se você, por exemplo, tem uma aplicação que tem tem funcionalidades, né, tem features nela que geram relatórios, por exemplo, relatório de compra, relatório de financeiro, relatório de vendas, né? Você pode ter um microserviço, por exemplo, que gera esse relatório ou que gera o PDF desses relatórios. E essas áreas diferentes dos relatórios dentro da aplicação podem chamar esse mesmo microserviço. E, novamente, outra aplicação pode utilizar desse microserviço, poupando tempo, né? Evitando que você tenha que novamente desenvolver algo que já está em funcionamento, já está testado, já tem outra aplicação sua utilizando.
Legal, Marangon. E somando a isso, né, a gente vai transformar esses microserviços, né, em processos cada vez mais autônomos, né? Então, nesse mesmo exemplo do login, né, eu tenho ali um processo que executa uma determinada função. E aquilo não depende do restante dos aplicativos ou não depende de outras funções. Então, eu tenho uma função que executa uma porção, um código que vai me trazer um resultado, né? Então, eu busco essa autonomia. Então, à medida que eu precisar fazer algum ajuste, eu vou mexer só naquela função. E isso ajuda muito no processo de resiliência da minha aplicação, porque se eu tiver problema em uma determinada função, eu não vou impactar o processo como um todo, eu vou impactar somente aquele processo, somente aquela função. E aí, quando a gente pensa numa aplicação Event Drive, né, baseada em evento, como o Walter falou lá no começo, eu tenho todos esses processos desacoplados. Então, à medida que eu uso uma mensageria nesse meio do caminho, por exemplo, como um SQS, eu posso ter a função A executando, mandando para uma fila que vai ser consumida pela função B. Se eu tiver um problema na função B, eu vou continuar populando essa fila, tendo uma boa observabilidade, eu vou resolver rapidamente o meu problema da função B e a partir desse ponto eu consumo as mensagens que estão na fila sem gerar um impacto total, sem gerar um impacto em todo o meu processo. Então, essa questão de autônomo, né, de autonomia desses microserviços ajuda muito também nessa questão de resiliência. E ajuda também na questão de escalabilidade, né? Tá no mudo? Tá mudo, Walter. Exatamente. Eu disse que eu vou errar isso várias vezes. Eu te dei a deixa certinho, olha lá. Vai lá. De você ter serviços autônomos, ele permite que você olhe para a escalabilidade individualmente de cada serviço, né? Então, você tem, hipoteticamente, né, um serviço de login, né? Que é muito comum, né, dentro desses ecossistemas de serviço. Ele é um cara que provavelmente vai ser consultado muito pelos outros microserviços, né, e pelo cliente, né, que estão constantemente fazendo login, expira a sessão e renova a sessão, renova token, verifica se o cliente pode entrar naquela área da aplicação, né, se é, por exemplo, uma área de outro cliente, né, onde tem os dados. Então, toda essa amarração, né, ela precisa de um serviço que vai atuar nesse ponto. Esse serviço, ele vai precisar ter uma escalabilidade muito maior em relação aos outros, né? Então, você vai fazer a escalabilidade individual por serviço agora, né? Essa autonomia de cada um deles permite que o login tenha muito mais nós, né? Seja ele funções serverless por debaixo do pano, né? Ou containers, né? Ou mesmo EC2, se for o caso, né? No caso do Beanstalk, por exemplo, ele permite que você faça essas escalabilidades, né? Esses inflamentos e deflamento de cada serviço, né? De maneira individual, né? Aí você pega um relatório que você acaba usando muito esporadicamente, né? Ou ele é um processo batch, né? Que ocorre uma vez por semana, uma vez por mês, ele vai precisar de uma escalabilidade bem menor. Então você começa a economizar. Quando você tem um monolito, né, qual que é o ponto? Você pode escalar ele? Pode. Você pode construir um monolito que é auto-escalável, né? Um monolito mais moderno, né? Não tem problema nenhum, né? A questão é que quando você escala uma aplicação que tem múltiplas funções, você escala todas as funções, mesmo as que você não precisa. E aí você acaba tendo um desperdício de memória, desperdício de tempo de máquina subir, tempo de máquina descer, por questões que você precisa escalar tudo ao mesmo tempo, né? Então, a escalabilidade flexível é nesse ponto. Além disso, quando você tem partes menores, né? Entenda que containers e funções lambdas, eles têm uma capacidade imensa de escalar rapidamente. Então, se você tem uma demanda onde você terá
curvas, né, bastante íngremes, né, que a gente chama de spikes. Por exemplo, você vai abrir uma campanha publicitária e a partir daquele momento que você abriu aquela campanha publicitária, vai ter uma quantidade grande de acessos, ou Black Friday, né, que é clássico todo ano, né, a gente, né, no pessoal de TI, né, às vezes tira o cabelo, né, com Black Friday, né, então aí você vai fazer o quê? A hora que chegar aquele volume de demanda, é muito mais rápido escalar um sistema baseado em serverless ou containers, tá? Né? E isso remete a um outro ponto, né? Essa autonomia e essa flexibilidade remete à liberdade tecnológica. É isso aí, Walter. Esse é um ponto também super importante para a gente ressaltar, né? Quando eu olho para o monolito, né, à medida que eu defini a criação de um aplicativo, né, ou de um workload novo, de uma aplicação nova, se eu partir para um monolito, eu vou definir lá, olha, eu vou programar esse monolito na linguagem XPTO, vai ser Java, vai ser .NET, vai ser Node, enfim. E eu vou definir também minha base de dados. Então, eu vou definir lá se vai ser um banco de dados relacional ou se vai ser um banco de dados NoSQL, mas eu fico limitado a basicamente uma tecnologia, né? Uma linguagem, uma camada de base de dados. A partir do momento em que eu vou desacoplando e vou transformando essas porções da minha aplicação em microserviços, cada time de desenvolvimento, cada pessoa que for responsável por aquela determinada função, primeiro que ela vai ser muito mais especializada naquele item, né? E ela vai conhecer muito mais daquela área de negócio, ela vai ter muito mais propriedade para trabalhar em cima daquela determinada função e, ao mesmo tempo, ela tem essa liberdade tecnológica. Qual será para aquela determinada função, para aquele determinado comportamento do dado, para aquele tipo de dado que eu preciso armazenar junto com aquela função? Qual é a tecnologia indicada? Qual é a melhor tecnologia? Qual é a melhor linguagem? Qual é o melhor banco de dados que eu posso usar junto, né, ou com aquela função que eu estou desenvolvendo? Então, todo esse processo, né, os microserviços ajudam muito e trazem como benefício essa liberdade. Eu posso ter uma função A em Java, uma função B em .NET, uma função C em Node, e todas elas trabalhando conectadas, baseadas em eventos. Eu não preciso manter uma linguagem ou um tipo de banco de dados para todas as minhas funções, né? Então, eu consigo adequar isso, e se eu precisar criar uma função nova, eu também não preciso manter a linguagem existente, né? Eu não preciso atualizar uma coisa, um monolito existente naquela mesma linguagem. Eu posso criar outra função completamente autônoma, completamente desacoplada e integrar ela com a minha aplicação. Então, essa liberdade tecnológica ajuda muito dentro desse processo de modernização, e ela também se conecta com o nosso próximo tema aqui, que é falar um pouquinho de agilidade e como é que a gente faz para integrar isso com um ambiente de DevOps. Esse é um ponto muito importante, João. Essa questão da liberdade, né? O microserviço, né? Os microserviços em si, por terem essa liberdade toda, elas ficam fortemente alinhadas aí com a agilidade e integração com o DevOps. Por quê? Alguns exemplos. Você pode ter equipes diferentes trabalhando em paralelo em microserviços diferentes, né? Até mesmo com tecnologias diferentes, como você mencionou. Então, isso vai te dar uma maior agilidade, você vai ter mais facilidade e velocidade para você fazer alterações, para você fazer deploy de novas features, de correções, você vai conseguir deploys mais granulares, porque, como nós falamos, o microserviço é algo especializado. Então, ele vai ser muito mais granular. Eu vou corrigir, por exemplo, uma situação, vou colocar uma feature adicional no meu validador de login. Você está trabalhando aquele item especificamente, né? Você vai ter até mesmo mais facilidade
de identificar possíveis erros. Um determinado erro de validação de login, ou lá do exemplo que eu dei de geração de PDF, ele naturalmente está associado àquele microserviço que executa aquela função. Então, você tem até mais facilidade para essa identificação. E com isso tudo, você consegue ter estratégias diferentes, né, para deploys de cada tipo de microserviço, né? Você pode definir janelas diferentes, por exemplo, para microserviços diferentes. Então, você consegue até essa flexibilidade na sua estratégia de deploy dos seus microserviços. Quando a gente faz um paralelo com o monolito, é um deploy inteiro de toda a atualização, de todas as features. Isso ajuda muito também na fase de testes, né, Marangon? Porque imagina que quando você faz uma alteração no monolito, você tem que testar tudo dentro do monolito. Quando você altera uma função que é autônoma, você tem que testar somente aquela função. Então, isso traz muita agilidade para você poder fazer o deploy disso, porque o volume de testes necessário vai ser bem menor do que se você considerar um monolito, né? Essa é uma das Sim, a grandes... complexidade desses testes também é um outro ponto. Essa questão de teste é uma das grandes dores hoje. É muito difícil fazer testes, né? É muito mais fácil, muito mais palatável a gente fazer testes em partes menores, individuais, né? E colocar isso para funcionar de maneira individual, né? Com certeza. Exato. Então, assim, pessoal, quando a gente fala tem um direcionamento de microserviços, né? Vamos falar do contexto de microserviços como um todo. Eles são especializados, né? Ou seja, executam funções específicas ali, eles são reutilizáveis por essas características. A autonomia, né, e a resiliência dele vem justamente desse desacoplamento, né, dessas funções, flexibilidade para na escalabilidade dele, você consegue escalar de forma pontual aquela função que está com alta demanda, você não precisa de escalar o todo, né? Você tem toda essa liberdade, né? Mas uma arquitetura de microserviços, ela não é o que a gente chama de uma bala de prata, né? Vai resolver todos os problemas. Ela resolve, sim, vários e vários problemas que nós temos quando nós temos, né, um monolito. Então, resolve-se vários problemas. Você tem agilidade, você tem facilidade com integração com DevOps, né? Você tem todas essas questões que nós falamos, mas também toda a situação, toda a tecnologia também tem seus desafios. Então, você vai ter um ambiente mais complexo. Por exemplo, se você tem um monolito, você tem lá alguns poucos servidores que rodam aquele monolito, banco de dados, etc. Então, você sabe que a sua solução está somente nesses itens, né? Quando você tem uma arquitetura de microserviços, você pode ter dezenas ou até centenas de microserviços para compor seu ambiente. Então, o mapeamento tem que ser bem feito, você tem que ter uma visibilidade do seu ambiente, né? Você tem que ter esse mapeamento muito bem feito, você tem que ter uma monitoração mais efetiva, porque como eu disse, novamente, quando você tem um monolito, se está acontecendo algum problema de desempenho, muito provavelmente está naquele servidor que roda o monolito, né? Agora, quando você tem uma arquitetura de microserviço, você tem várias partes diferentes, cada um com a sua performance diferente, com suas métricas, né? Então, monolito é uma excelente opção, é a opção de modernização, né? O que você precisa de fazer é mapear corretamente as suas necessidades para seguir nesse caminho de modernização. Então, a Next consegue te ajudar nesse mapeamento, nessas definições, né? A arquitetura de microserviço ela não é a única opção de modernização, ela é uma das opções, né? E que, como nós falamos anteriormente aí, o João falou sobre o Strangle the Monolith, então você vê que tem a convivência dos dois. Você tem um monolito e você tem, por exemplo, novas funções, novas features que são necessárias para esse monolito sendo implementadas como microserviço. Você pode modernizar o entorno da sua aplicação, tá? Legal, Marangon. Isso é super importante, cara. Assim, os microserviços têm muitos benefícios, tem muita coisa que vem para apoiar, né? Mas ele realmente requer um conhecimento maior do seu workload. Então,
todo o processo de modernização através de microserviços vem atrelado a uma necessidade de conhecer melhor cada um desses processos individuais que estão sendo criados e ter formas de monitoração e de rastreabilidade, de observabilidade de todo esse processo para garantir o funcionamento do negócio, que no final da história é isso que importa, né? As funções podem estar executando lá lindas, maravilhosas, mas o que importa é o tempo de resposta, o quanto isso traz de benefício para o cliente. Então, esse conhecimento é um requerimento, eu posso dizer que é um requerimento à medida que você opta por esse modelo de arquitetura de microserviços. E me permite acrescentar uma historinha, né, que eu já contei para algumas pessoas, né? Na verdade, não fui eu que fiz a historinha, né? Na verdade, eu li a historinha no livro do Papa do cara de microserviços, o Sam Newman, né? Ele é um dos maiores divulgadores desse tipo de coisa. Ele estava contando que teve uma empresa lá que ele começou a apoiar eles para fazer essas divisões, né? Para começar a fazer uma modernização lá. E chegou no momento que a empresa parou, não chegou a fazer os microserviços. Ela modernizou o monolito, né? Fez algumas alterações de refactor do monolito para deixar ele mais cloud native e parou por ali. Elas não precisavam ir para frente, né? Eles chegaram no objetivo, né? Então é importante entender, monolito não é maligno, né? Não é uma coisa maligna, né? Ela pode, inclusive, ser uma opção viável, né? E também por outro lado, às vezes você tem que dividir um monolito, né, para ir para um microserviços, né? De novo, não tem bala de prata. Isso é uma coisa que tem que ser estudado caso a caso, né? E é por isso que a gente está aqui, né, Walter? Para ajudar vocês nessas definições, né? Tem muitas alternativas, muitas ferramentas e muitas formas de modernizar a sua aplicação. Microserviços é uma delas. Exato. Quando se fala de aplicações modernas, sempre vai se falar de microserviços, mas não é a única forma. Não é a Legal. única forma. Bom, vamos dar sequência aqui, pessoal. Aí a gente selecionou para vocês aqui alguns serviços, né, fundamentais da AWS para apoiar nesse processo, né? A parte de compute, independente se vai ser serverless, se vai ser containers, o que vai ser, né? Eu vou precisar de algum poder computacional para processar aquela minha aplicação, né? E aí a gente trouxe uma lista de serviços aqui, como a AWS Lambda, que é o que executa as funções, então você coloca pequenas funções e vai executando através do Lambda, não tem que se preocupar com infraestrutura, com servidor, o cliente vai ser cobrado pelo número de transações dentro desse Lambda. A parte de container, que o Marangon já falou, né, com ECS, EKS e Fargate, que também abstrai uma porção de administração com o modelo serverless. Tem o AWS Batch, que também é um serviço bem interessante, olhando para esse processo de modernização de aplicação, né? Então, eu posso, ao invés de ter servidores para controlar todo o meu batch, aquele processo noturno, enfim, eu tenho um AWS Batch que pode ajudar nesse processo. Também tem o Step Function, que lembra que a gente, né, controla, tenho várias, eu vou ter a função A, a função B, a função C, e eu posso ter alguma dependência entre essas funções, né? O Step Function vem para apoiar nesse processo, então eu primeiro preciso rodar a função A e depois a função B, depois a função C, então ajudar nessa sequência para que os processos sejam rodados na ordem correta. Tem o Elastic Beanstalk, que é uma ferramenta muito bacana para apoiar na containerização de algumas aplicações, principalmente nas aplicações legadas, né? O Marangon falou disso também. E aqui são algumas, né, pessoal? Tem várias outras ferramentas, outros serviços de compute que podem ajudar nesse processo de modernização. Boa, João. E assim, quando a gente, né, existe sempre a necessidade dos serviços de integração, né? Então, a gente trouxe aqui, pessoal, alguns desses serviços de integração, porque quando você tem seu ambiente desacoplado, com microserviços e etc., como o Walter falou lá no começo, né, eles têm que se comunicar de alguma forma, né? Então,
entram aí os serviços de integração. Então, alguns exemplos aí. O primeiro deles é o Amazon API Gateway, né? O API Gateway ele faz a distribuição das requisições. Essa distribuição, esse encaminhamento, essa definição de rotas dos requests, né, para os seus respectivos destinos. Então, pode ser um request que um microserviço está fazendo para um outro microserviço, pode ser um request externo, às vezes, por exemplo, eu tenho um aplicativo mobile que vai fazer um request na aplicação, então ele vai bater no API Gateway, que por sua vez vai identificar qual que é o tipo de chamada que está sendo feita e vai direcionar esses requests para os seus respectivos microserviços, né? Seja um Lambda, seja um container, então ele vai fazer esse encaminhamento. Nós temos o Amazon SQS, né? Que é um serviço de fila de mensagens, que aí nós vamos remeter até o João citou antes aí, né? A famosa história do produtor-consumidor. Então, você tem o microserviço A, que está produzindo determinado request, por exemplo, fazer um insert de um item no carrinho de compra. Então, ele vai colocar esse item nessa fila de mensageria. Você vai ter o consumidor, que por sua vez vai pegar esse item e fazer o insert. Então, as filas, né, eu digo até que as filas têm um grande papel nesse desacoplamento, nessa estrutura de microserviços, tá? De aplicações modernas, na realidade, como um todo. Esse desacoplamento é algo necessário. Nós temos o SNS. O SNS é o serviço de notificação da AWS. Então, ele pode fazer notificação, por exemplo, enviar uma notificação para um usuário, né, para o celular dele, pode enviar para o e-mail também, pode fazer notificação entre microserviços, né? Um microserviço envia uma notificação para outro, o SNS é baseado em push, ou seja, enquanto o SQS coloca um item na fila e alguém tem que ir consumir esse item, o SNS, se alguém coloca um item para ele, ele já vai entregar esse item para quem estiver na lista de subscription, né? Nós temos o SES, que é o serviço de envio de e-mails transacionais. Então, você tem lá centenas, milhares de e-mails transacionais a serem enviados. Você não precisa de ter um servidor específico para fazer isso. Um ponto interessante que eu até esqueci de falar antes, vejam que vários desses serviços são serverless, tanto lá do compute que o João falou, quanto aqui no integration que eu estou falando. O API Gateway, o SQS, SNS, SS, todos são serverless. Então, você não tem que se preocupar com gestão de servidores, né? E o overhead que isso traz. Gestão de SO, patch e afins. Então, o SS ele faz esse envio de e-mails transacionais. Por exemplo, todo mundo que já deve ter comprado nos e-commerce, né? Então, quando você compra, você recebe um e-mail de, por exemplo, aprovação de pagamento. A sua aprovação emite a nota fiscal, você recebe um e-mail te notificando, te avisando que a nota fiscal foi emitida. Então, todos esses e-mails transacionais você consegue através de chamadas na API do SS, por exemplo. Tá? Nós temos também o AWS MSK, que é o Kafka como serviço. Então, a AWS faz todo o heavy lift, né? Ela te entrega, já vai te entregar o Kafka, o cluster Kafka configurado, pronto para uso. Você não tem aquela carga de pegar, configurar servidor, fazer instalação, configuração, ele já te entrega isso como serviço, né? O Kafka você mais voltado para você fazer, você ter streaming, você ter log, né, captura de logs. Então, o AWS já te entrega isso, essa estrutura pronta, né? Nós temos também o AWS ActiveMQ, que ele tem, né, dois formatos aí, duas engines aí, que RabbitMQ, você, né, pode optar pelo RabbitMQ ou o ApacheMQ, que também são filas de mensagem, tá? São filas de mensagens, novamente vem para desacoplar e relembrando aí a questão de produtor-consumidor. Esses são os principais serviços que nós separamos para falar para vocês. Não são os únicos, né? Não são só esses, existem outros, mas esses aí são bem interessantes, nós separamos para falar para vocês. Exato, exato. E agora vamos falar um pouquinho de Data Store, né? Data Store,
A gente já falou isso no episódio 2, né? Relativo a banco de dados, né? Vamos dar uma pincelada aqui em algumas das tecnologias que a AWS oferece, né? E falar de algumas outras que não são essencialmente banco de dados, né? Então, a primeira aqui, por exemplo, o Amazon DynamoDB, uma opção bastante utilizada em microserviços, né? É um banco de dados serverless, né? Então, ele tem uma aderência, né? De você usar, por exemplo, aplicações serverless e bancos de dados serverless. Então, você tem a stack inteira, né? Então, API Gateway, né? Uma função Lambda, né? Ou um container em Fargate e DynamoDB, né? Então, o DynamoDB ele é bastante interessante nesse ponto, né? O S3, que é um Object Store, não é um banco de dados, né? Você pode usar ele para, por exemplo, guardar arquivos, né? Imagina que seus clientes precisam enviar uma foto, né, do perfil para dentro do seu sistema, seja ela para ser usado como avatar ou até para reconhecimento de faces, né? X, né? Qualquer que seja a utilidade, você pode usar o S3 para armazenar isso daí e, inclusive, apresentar também, né, através do CloudFront, esses arquivos através de HTTP. O Amazon RDS, né, sistema relacional clássico, né, às vezes alguns microserviços precisam, né, de RDS e muitos monolitos o usam, né, então o RDS tem lá toda a plétora, né, de opções que vai nas engines, né, SQL Server, Oracle, Postgres, MySQL, o Aurora, né, que é uma implementação da AWS, né, sobre o protocolo do Postgres e do MySQL, ou seja, ele é compatível com esses caras, só que o motor dele é diferente e ele tem um custo-benefício muito grande para sistemas que precisam de muitas requisições, até, finalmente, o RDS Aurora Serverless, né, que você não paga pelo tamanho das máquinas alocadas, né, desses serviços gerenciados. Você paga por requisição, que pode ser uma coisa viável, tanto questão econômica como questão operacional. Temos o Amazon Elasticsearch, que o Elasticsearch, acredito eu, que seja uma das tecnologias de indexação mais presentes hoje, né, tanto na parte da Analytics como transacional. Então, sistemas de busca, né, autocomplete, busca de um texto, né, você quer uma palavra dentro da descrição de um produto, né, o Elasticsearch é muito indicado para fazer isso, né. O DocumentDB, para guardar documentos semi-estruturados e estruturados e não relacionais, né, compatível com o MongoDB, né, então você já tem necessidade, por exemplo, baixa latência, né, o DocumentDB é uma opção bastante viável, né, e tantos outros bancos de dados, né, como eu disse que a gente citou no episódio 2, né, além de sistemas de arquivos compartilhados, que nem o IFX, o IFS, né, o FS, né, e o FSX, né, que bonito, né, os nomes até encheu, né, a boca, né, para falar, né, que são sistemas de arquivos que você pode compartilhar através de NFS ou de outras tecnologias e apresentar coisas em formato POSIX para suas aplicações, né? Por exemplo, você pode guardar modelos de inteligência artificial, né, nesses caras, né, e expor ele para funções lambdas ou containers, né, do Fargate, de modo que a hora que a função sobe ou o container sobe, ele lê esse modelo, carrega na memória, né? E começa a poder usar esse modelo para fazer alguma coisa, né? Atender alguma requisição, um evento. Tá? E, por fim, as ferramentas. A gente não podia deixar de falar das ferramentas, né, Walter? A gente está falando aqui de migrar, de modernizar, como é que a gente ajuda o pessoal a fazer todo esse processo, né? E aí, dentro dessa lista, eu dividi ela em duas partes aqui, tá, pessoal? Os 3 primeiros itens dessa lista de ferramentas são itens para apoiar vocês na modernização. Então, como é que eu pego uma aplicação legada e transformo ela em container sem precisar fazer grandes ajustes ou sem precisar fazer nenhum ajuste no código, né? Aí eu tenho o App2Container, que é uma ferramenta de linha de comando que analisa a sua aplicação e converte, gera todos os artefatos necessários para containerizar essa aplicação.
Temos também o Migration Assistant para migrar para o Elastic Beanstalk, então ele pega uma aplicação e ajuda você a levar essa aplicação para dentro da plataforma, para dentro do Elastic Beanstalk. Outra ferramenta que é muito útil nesse processo de modernização é o Portability Assistant. Aqui a gente está falando especificamente de .NET, né? Então, como é que eu pego uma aplicação que está baseada em .NET Framework e levo essa aplicação para .NET Core? Talvez vocês não saibam a grande diferença entre .NET Framework e .NET Core, só para que fique claro para todo mundo, né? O .NET Framework ele depende do Windows, então eu vou precisar ter uma máquina Windows para rodar o .NET Framework ou um container Windows, né? À medida que eu consigo levar essa aplicação para .NET Core, eu já consigo rodar essa aplicação num Lambda, num ambiente serverless ou num container Linux. Então, esse processo pode trazer, inclusive, uma grande economia para os clientes, né? E a gente falou durante todo esse nosso bate-papo aqui sobre monitoração, sobre observabilidade, e aí a gente trouxe outras duas ferramentas aqui, né? Óbvio que eu tenho uma monitoração dentro de todos os produtos da AWS através do CloudWatch, mas quando eu estou falando de microserviços, eu tenho o X-Ray, que é uma aplicação, um serviço que vai fazer essa conexão entre os microserviços. Então, ele consegue capturar, por exemplo, o tempo de resposta de cada microserviço e através de um dashboard, se você tiver um microserviço específico que está atuando, que está tendo um tempo de resposta acima do esperado, você vai ter um microserviço vermelhinho ali no seu dashboard e vai conseguir rapidamente identificar aonde está o seu problema e como resolver. E dá até para automatizar essa solução. Tem também um App Mesh, que é um serviço de mesh, ele faz o Service Mesh de rede, então ele dá uma integração fim a fim das suas aplicações na camada de rede, também é muito útil para identificar possíveis problemas, capturar os pacotes de rede dentro da transação, durante a transação das suas aplicações, enfim. Tem uma série de ferramentas para apoiar nesse processo. Pessoal, a AWS tem hoje mais de 200 serviços, né? A gente não tem a expectativa de trazer todos esses serviços aqui para vocês, a gente ficaria aqui por horas e horas falando, né? E faria uma sopa de letrinha na cabeça de vocês. A ideia foi fazer um resumo aqui, mas imaginem o seguinte, né? A AWS e todo o time da Nexus que está aqui consegue apoiar vocês nessa identificação. O que é que faz sentido para modernizar a minha aplicação? O que é que eu vou usar para modernizar a minha aplicação? Vou usar Lambda, vou usar container, vou pegar o meu legado e vou transformar em container sem fazer nenhum refactor, sem fazer nenhum ajuste do código, vou usar o banco de dados específico para aquele microserviços. Tudo isso, né, é um quebra-cabeça que a gente está aqui para ajudá-los a montar, né? E aí todo o time da Nexus está aí para agregar valor e apoiar vocês dentro de toda essa jornada. De fato, de fato. Como a gente, né, acabou de ver aqui, é um Lego, né? Nós temos aí múltiplas peças, múltiplos tipos de peças, né? Nós temos múltiplas opções. Vai conservar o monolito, vai modernizar o monolito, né? Vai fazer o strangle de monolith, vai usar microserviço, né? Vai usar event driven, não vai usar event driven. Se for usar, vai usar SQS, vai usar Kafka, né? Então, todas essas coisas, né? Elas remetem a decisões, né? E aí é que entra a Nexus como um partner. Qual que é o valor que a Nexus entrega nisso daí, né? E aí, aqui a gente vai discutir um pouquinho justamente essa parte, né? Você quer começar, Marango? Claro, vamos lá. Falando sobre arquitetura, né? Como dito aí, existem vários serviços e muitas vezes essa quantidade de serviços pode causar uma certa confusão, até mesmo por serem serviços parecidos, como você falou, por exemplo, eu uso um Kafka, eu uso o Kinesis, eu uso um SQS, eu uso um Rabbit. Então, essa definição da arquitetura é uma parte muito importante e é onde a gente vai conseguir
definir até e implementar uma aplicação mais cloud native, mais moderna, que entregue um bom custo-benefício e que seja aderente naturalmente ao Well Architected Framework, que é o framework de melhores práticas da AWS. Então, você estará mais aderente com, né, segurança, otimização de custo, como eu acabei de dizer. Devo usar um Lambda ou devo usar um container? Ou eu devo usar um EC2? Qual que é o caso de uso que eu vou usar para cada situação? Eu vou usar container, mas eu sempre devo usar Fargate ou eu tenho situações em que eu tenho que usar ECS com EC2 por trás? Então, essa definição de arquitetura, vou armazenar meus objetos, por exemplo, vou armazenar meus PDFs dentro de um banco de dados RDS ou vou armazená-los dentro do S3, que é a melhor prática? Então, todas essas definições de arquitetura, a Nexus está preparada para apoiar, para ajudar vocês nessa definição, nesse levantamento. Muito bom, né? Falando um pouquinho agora de Data Strategy, né? Estratégia de dados, né? O que acontece? Ela é uma espécie de branch de arquitetura, né? Você tem ali várias decisões que você tomou ao longo do tempo. Então, você começou a fazer a decomposição das suas aplicações, você tem que fazer a decomposição dos seus dados, né? Isso é uma parte bastante complexa, né? A partir do momento que você tirou um volume dos dados, né, para aquele microserviço trabalhar, né? Voltando, por exemplo, na parte de login, muito provavelmente você tiraria vamos dizer assim, tabelas, né, de usuários, senhas, né, de permissionamento, e ia jogar isso para dentro embaixo de um microserviço específico, você pode acabar trocando a tecnologia, né, e volta naquela questão de liberdade tecnológica, né, então o relacional é bom para fazer isso, não é, né? Então, esses pontos, né, da liberdade tecnológica, de você escolher o banco de dados mais adequado, de você fatiar os dados que você precisa, né, ele entra em Data Strategy. E como, mesmo em aplicações monolíticas, que tem um único banco de dados, ou microserviços que você vai começar a ter dezenas de bancos de dados, você tem que se preocupar com aquelas coisas de sempre, como, por exemplo, backup, restore, né? O quanto que você precisa guardar os dados, né? Você vai fazer replicação, você vai fazer uma replicação para quê? Para deixar guardado em outro lugar, né? Ou para fazer um disaster recovery em outra região da AWS, né? Então, você pode, por exemplo, estar trabalhando aqui no Brasil e fazer uma replicação de cada uma dessas tecnologias de banco para os Estados Unidos se acontecer uma catástrofe monumental e toda a região da AWS do Brasil cair, você poderia ir para lá, né? A questão de você fazer backup, você faz restores, né? Então, tudo isso começa a entrar dentro dessa questão de data strategy, desde a decomposição dos dados, né, até o cuidado que você tem que ter nesses dados, né, para permitir que a sua aplicação não vai parar, que você não vai perder dados, né, ou que você vai poder usar esses dados não apenas para os microserviços. Você pode querer extrair e jogar isso para um analytics, né, coisas desse tipo, né, com data pipelines, né. Pessoal, deixa eu fazer só um comentário para a gente acelerar um pouquinho, para a gente não passar nosso tempo, tá? Está chegando bem próximo do final. Ok. Beleza, vamos lá. Conectando aí com o assunto de estratégia de dados, né, de Data Strategy, vamos falar sobre o software delivery, que a gente basicamente está falando aí de CI/CD. Quando você tem uma estratégia de CI/CD, uma boa estratégia, você vai ter uma melhor segurança, você vai ter mais agilidade para esses deploys, né, para essas atualizações, liberações de features. Nós vamos ter automações, o que traz uma padronização e reduz as questões relacionadas aos erros, né, aos erros manuais. Então, você, uma vez definido qual que é o padrão daquele deploy, daquele build, ele sempre vai ser seguido. Então, essa automação ajuda muito e traz uma maior velocidade, fica mais agressiva, um time to market muito melhor, né? E a gente sabe que esse time to market é muito importante, e essa automação que eu disse, ela traz essa agilidade, porque você não terá que fazer aqueles processos manualmente, você não vai ter que reconfigurar, você não vai ter que fazer o build novamente do zero lá
da sua aplicação e nem manual, que torna mais propício a erro, né? E a gente falou sobre arquitetura, definição de estratégia, definição e implementação também do CI/CD. Com isso, nós temos que também fazer as operações, né, Walter? Exato, exato. Né? Para ser bem direto, né? Você vai ter chamados, né? Gerados pelo seu sistema de monitoramento. Você vai ter que operar o sistema de observabilidade, né? Pode ser que os clientes precisem fazer alguma alteração dentro da infraestrutura, e para isso a gente tem nossas equipes de N1, N2, N3 de operação para cuidar desse dia a dia, ok? Né? O que remete à governança. Exato. E uma coisa interessante em relação às operações também, que nós temos, né, o suporte Enterprise além do nosso N3, né? Em relação à governança, pessoal, quando a gente vai para a AWS, a gente tem uma maior flexibilidade, uma agilidade, uma vez que você não tem mais aquela preocupação de aguardar servidor chegar, de aguardar recursos de hardware chegar, de implementar, né? Já está tudo pronto, somente você pegar e usar na AWS. Você tem que ficar atento à governança, né? Você tem que ter uma boa governança do seu ambiente. Porque se você não governa esse ambiente que tem toda essa flexibilidade, essa facilidade, essa agilidade, você pode perder o controle com relação ao mapeamento desse ambiente, como eu disse anteriormente, aos custos, né? Então, você precisa de ter padrões de monitoramento, de provisionamento, de desprovisionamento, de deploy, custo. Você tem que ter governança de estudo, definir tags, por exemplo, ter relatórios, né? Ficar atento às questões de segurança. E a Nexus consegue te ajudar, consegue ajudar todos os clientes nesse ponto também. Nós temos um SDM na Nexus para cada cliente. Cada cliente tem um SDM específico que cuida daquela conta, né? Então, você vai ter relatórios, por exemplo, de billing, sugestões de right sizing, que é a melhoria, né, de ajuste do tamanho dos seus recursos. De repente, você tem um EC2 que está muito grande, ela está com recursos ociosos, você tem um RDS no mesmo formato, você pode fazer reservas deles para melhorar o seu custo, você tem relatórios de segurança. Então, o SDM é a voz do cliente dentro da Nexus. Então, ele vai cuidar do seu ambiente, né? Vai te apresentar relatórios e também vai interagir com o time dentro da Nexus, buscando essas melhorias, sempre que for o caso. Acho que para fazer um recap, né, desse slide aqui, né, uma última palavra a Nexus, ela é um Trusted Advisor para os clientes, tá? Que consegue atuar em qualquer um desses campos aqui, né? Então, essa é a principal mensagem, né, a mensagem final, né, em cima dessa lâmina aqui. Vamos para a próxima? Que agora a gente está chegando na reta final, né? Bom, pessoal, como eu já falei, a gente já falou de migração, já falou de banco de dados. Reconvido novamente a quem não assistiu ou quer reassistir aí no nosso canal do YouTube para verificar os 2 primeiros episódios, né? Hoje a gente falou bastante coisa, né, sobre modernização. Agradeço muito, 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 né, o Marangon, o João aqui, né? É um prazer estar aqui do lado de vocês, né? E espero que tenha sido de extremo proveito para todos, né? Essa questão de modernização. Vocês viram que é uma jornada, né? Tudo a gente sempre fala que é uma jornada, né? Nunca é uma corrida simplesmente de 100 metros, né? E, de novo, fica o convite para, em outubro, o último capítulo, né? O último episódio da nossa jornada, né? Que é a questão de DevOps. Falamos um pouquinho de DevOps, né? Agora, mas a gente vai aprofundar bastante nesse assunto, né? Principalmente em questões pertinentes ok, né? Como é que eu acelero o meu time to marketing de novas features, né? Como é que eu garanto a qualidade do meu, na confiabilidade e a qualidade dos meus softwares que estão sendo colocados em produção, né? Então, fica aí o convite para outubro a gente voltar a conversar aqui. Maravilha, Walter. Assunto denso, hein? Bastante denso. Então, já deixando aqui um spoiler, as gravações vão ser feitas
separadas em pequenas partes para que as pessoas possam aproveitar o melhor possível desse conteúdo. Rapidamente, para a gente fechar, gente, a Nexus ela tem presença nacional, atua em diversos segmentos, destacando aqui o segmento financeiro, educação, manufatura, por exemplo. A gente está pronto para todo tipo de desafio, gostamos de desafios complexos, então contem conosco para essa jornada de transformação. A Nexus também tem uma série de certificados com a AWS. Nós somos um parceiro estratégico super importante para a AWS. Somos o único parceiro da América Latina com competências de Storage Migration e MSP e a única empresa brasileira com a competência de Financial Service. E recentemente conseguimos conquistar mais três certificados de Amazon RDS, AWS Config e Amazon CloudFront. Mais uma vez, eu queria agradecer ao time, é um time muito técnico, é um time que manja muito de AWS, se conectem conosco, gostamos de trocar ideias, gostamos de falar sobre assuntos complexos, gostamos de ajudar as empresas a se transformarem. Então, por favor, Lilian, se você puder colocar aqui no chat, também será bem útil para todo mundo. E, por fim, deixaremos aqui também um contato da Nexus para que vocês possam se transformar junto conosco. Valeu, gente. Obrigado mais uma vez. Não queremos estourar o tempo e agradeço pela participação em um assunto tão denso quanto esse. Valeu, gente. Valeu, pessoal. Um Obrigado, abraço. Walter. Até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu, Muito João. obrigado. Valeu, Marangon. Valeu, cara. Até Valeu. mais. Um abraço. Até mais, pessoal.